الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل. نحمده سبحانه ونشكره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد. Louvo Allah subhanahu wa ta'ala e seguidamente peço que a paz e a sua bênção estejam com o último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos, hoje vamos falar sobre Tahrif Ahli al-Kitab li Kalamillah, a revogação das palavras de Deus pelos adeptos dos livros, que são os judeus e os cristãos. Os judeus e cristãos revogaram as palavras de Deus nos livros de Torá e no Evangelho, que é a Bíblia, que fora dado ao profeta Jesus. Prezados irmãos, o Alcorão revela que a Bíblia e a Torá sofreram alguma alteração. Esses dois livros que são palavras de Deus sofreram alteração neles, pois Deus diz no Alcorão: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Surah Al-Baqarah. Então aspirais a que eles creiam em vós, enquanto com efeito um grupo deles ouvia as palavras de Allah, em seguida, após havê-las entendido, distorciam-nas enquanto sabiam. Este versículo, prezados irmãos, revela que os adeptos dos livros ouviam as palavras de Deus, palavras de Allah, que está as palavras existentes nos dois livros, na Torá e na Bíblia, e depois distorciam essas palavras de Deus. Assim como também o Alcorão mostra-nos que os sábios dentre os judeus e os cristãos esconderam uma parte da verdade e revogaram essa parte da verdade existente nos livros dele, nesses livros da Torá e da Bíblia. Deus diz-nos: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. Diz: quem fez descer o livro com que Moisés chegou como luz e guia para os humanos? Vós o fazeis agora em folhas soltas, de que mostrais algo e escondeis muito. Os adeptos dos livros, os judeus e cristãos, esconderam uma parte desses livros, que é a vinda do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi já abordada nesses livros, que é a Bíblia e a Torá. Deus fala mais num outro versículo: Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Muhammad é o mensageiro de Allah, e os que estão com ele são severos para com os renegadores da fé, misericordiadores entre eles. Tu os vês curvados, prosternados, buscando com isso o favor de Allah e o seu agrado. Suas faces são marcadas pelo vestígio deixado pela prosternação. Este é seu exemplo na Torá e seu exemplo no Evangelho. E não existe nada o que consta sobre isto nos livros da Torá e a Bíblia. Os livros que temos hoje em dia, que é a Torá e a Bíblia, não existem esses versículos que abordam sobre Muhammad, mensageiro de Deus, e os que estão com ele são severos com essas qualidades assim que mencionei recentemente, que este é um versículo alcorânico que é existente no capítulo
da conquista, al-Fath, capítulo da vitória. Prezados irmãos, isso significa que os judeus e os cristãos revogaram e esconderam uma parte da verdade existente nesses dois livros, que é a Torá e a Bíblia. E é de salientar aqui também que o Alcorão revela que os judeus e os cristãos acrescentaram algo nos dois livros, que é a Bíblia e a Torá, algo que não faz parte desses livros. E misturou-se a verdade com a falsidade. Deus diz-nos: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Então, ai dos que escrevem o livro com as suas próprias mãos, em seguida dizem: isso é de Allah, para o venderem por ínfimo preço. Então, ai deles pelo que escrevem. Isto revela que os judeus e os cristãos aumentaram, acrescentaram algo que não faz parte das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, algo que foi escrito pelas suas próprias mãos e que não constitui a verdade vinda da parte de Deus. Antes de terminar, lembrar que Deus apenas incumbiu-se de conservar, custodiar o Alcorão de sofrer alguma alteração para que fique este a prevalecer até quando Allah quiser, antes do fim do mundo. E quanto aos livros passados, que são a Torá, os Salmos dado a Davi e a Bíblia, Deus apenas incumbira aos sábios, que são os rabis e os sacerdotes, em custodiarem e conservarem esses livros, e eles não o fizeram. Deus revela-nos isso dizendo num versículo alcorânico: Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Por certo, fizemos descer a Torá, nela há orientação e luz. Com ela, os profetas que se islamizaram julgavam aos que praticavam o judaísmo, e assim também os rabis e os sacerdotes, porque custodiavam o livro de Allah. Este versículo revela-nos que Deus tinha incumbido aos rabis e os sacerdotes custodiarem o livro dele, que é a Torá, e eles não o fizeram. Eles alteraram, eles aumentaram algo de suas próprias mãos, e com isso o livro da Bíblia ficou alterado, o livro da Torá ficou alterado. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.